Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Neto do canal Rádio Maná e trago mais um vídeo para nossa reflexão a respeito da origem, divisão e restauração de Israel. Para compreendermos a origem de Israel, precisamos olhar para a história de Jacó. Jacó que foi aquele que deu origem, né? Dele surgiu a nação de Israel. Então vamos observar um pouco a respeito de como foi que surgiu Israel, amém? Vamos falar aqui de uma forma resumida e vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, no capítulo 35, versículo 9 em diante, que diz: Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Então, Israel, primeiramente, foi o nome dado a Jacó, depois de Jacó voltar da terra que ele havia fugido, tá certo? Então, quem conhece a história sabe esse contexto. Então, vamos para o vídeo em si, né? Não vou estar contando aqui tudo que aconteceu, o passo a passo. Vou falar aqui, resumidamente, como surgiu Israel. Então, Israel foi o nome dado primeiramente a Jacó, né, que se chamava aquele que agarra o calcanhar, ou usurpador, uma coisa desse tipo. E quando Jacó ele luta com um homem que era um anjo, né, que diz que Jacó luta com Deus, então Jacó ele pede para ser abençoado e Deus diz: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. E Deus diz: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Israel significa Deus prevalece, tá certo? Então aqui Israel passou a ser o nome de Jacó. Jacó até então se chamava Jacó, mas daí em diante ele se chama Israel. Jacó, na sua trajetória, nesse período em que ele esteve na terra de Harã, ali com seu tio Labão, ele teve 12 filhos, que se tornaram 12 tribos, que ao longo do tempo passou a ser uma nação cujo nome seria o quê? Israel. Amém? Então, a origem de Israel, o surgimento de Israel veio através de Jacó e de seus 12 filhos, que se tornaram 12 tribos, que se chamou, que formou uma nação que se chamou Israel. Tá certo? Deus prevalece. Então, os propósitos de Deus, a promessa de Deus para Abraão, para Isaac, se cumpre, passa a se cumprir, se concretizar em Jacó. Por quê? Porque Deus havia prometido para Abraão e para Isaac que deles faria uma grande nação, ou abençoaria todas as famílias da terra, e que daria aquelas terras para eles. E isso vem se cumprindo em quem? Em Jacó. Por quê? Porque de Jacó saíram 12 filhos que se tornaram uma nação, e essa nação seria Israel, que seria aquele que Deus cumpriria o seu propósito, que Deus cumpriria a sua promessa em quem? Em Israel. Tá certo? Mas para nós compreendermos isso, nós temos que entender que Israel não se restringe somente a Jacó como homem, mas e nem também somente a nação de Israel como povo de sangue de Abraão. Mas Deus ele estava através de Israel literal, falando de um Israel espiritual, do Israel, a sua igreja, aquele povo que futuramente seria o Israel de Deus, não o Israel nação, porque Deus ele dividiu Israel nação e
e 10 tribos de Israel deixou de ser povo de Deus, tá certo? Então ficou apenas Judá como povo de Deus em 2 tribos, e as demais tribos elas deixaram de ser povo de Deus, elas foram separadas de Deus, e isso nós vamos compreender no outro vídeo, no próximo vídeo, amém? Então Deus ele cumpre o seu propósito em quem? Em Israel, mas aí é preciso entender que Israel é esse, porque nós vemos na história que Israel primeiramente ele foi Jacó se tornou Israel, depois os 12 filhos de Jacó, eles se tornaram 12 tribos que se tornaram a nação de Israel. Futuramente nós vemos que Israel, nação, ela foi dividida e se tornou 2 nações ou 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, e um dos reinos também teve o nome de Israel. E nós vamos ver também que Deus ele chama a sua igreja de todo Israel. E hoje nós vemos que Israel físico, Israel terreno, recebeu novamente o nome de Israel, se tornando o Estado de Israel em 1948, tá certo? Então, Israel tem várias situações em que nós precisamos compreender, tá certo? Então, Israel surgiu através de Jacó, que era uma promessa de Deus para Abraão e para Isaac, e Deus disse para Jacó, olha, uma nação sairá de ti, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Deus diz isso para Jacó. E que nação é essa que saiu de Jacó? A nação de Israel. Mas quem são as multidões ou a multidão de nações que sairiam de Jacó? É uma pergunta. Se Jacó ele teve 12 filhos, seus 12 filhos se tornaram 12 tribos e se tornaram a nação de Israel. E quais foram essas nações que saíram de Israel e quais foram esses reis que procederam de Israel? Fica essa pergunta para nós estarmos falando nos próximos vídeos, tá certo? Sobre a divisão do reino de Israel. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe com seus amigos, curta o nosso vídeo e que Deus possa estar abençoando sua vida, em nome de Jesus, toda a sua família, e nos ajude a divulgar essa palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?